Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live, acessibilidade de norte a sul. Vou fixar aqui o comentário. Fechou? Tô fixando o comentário. Se vocês perceberem, o comentário hoje ele tá um pouquinho diferente. Tem um link, mas eu vou colocar depois no final de novo. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Eu me chamo Mariana Boom, sou arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade arquitetônica. Também sou servidora pública e vou me audiodescrever aqui para vocês, então, primeiro. Eu sou uma mulher de cabelos na altura dos ombros, estão com umas mechas meio ruivas, castanhos, tenho pele clara, tô com uma blusa rosa e um casaquinho rosa claro. Atrás de mim vocês podem ver várias coisas de acessibilidade, como bonecas da Barbie, amostras, enfim, aqui temos várias coisas. Inicialmente, eu queria falar que esse final de semana me solicitaram certificados, principalmente para quem é estudante. Então, eu fixei aqui no comentário, e depois podem pegar comigo também, um link para poder ter direito, né, a esse certificado. Então, a ideia é que para ter o certificado a pessoa participe pelo menos 45 minutos da live. Outra questão é que o certificado vai ser mensal, então eu vou juntar as lives que a pessoa viu, juntar as horas e fazer o certificado mensal. E não precisa se afobar de ter que acessar agora o certificado. Depois da live vai ficar mais uma hora aberto ali o negócio do certificado e pode clicar ali depois sem problemas, ok? Aí é só pegar comigo também o link sem estresse, tá? A gente tem o link ali, mas não precisa sair da live para ir lá assinar lá o certificado. Outra questão que eu queria conversar com vocês hoje é que hoje é o dia do orgulho autista. E isso tem tudo a ver com os assuntos que a gente trata aqui nas lives. E eu queria perguntar para vocês o que é orgulho. Orgulho é não ter vergonha, então, de quem se é. Então, por isso que é importante o dia do orgulho autista. E quem não sabe, o autista é também uma pessoa com deficiência. E ele tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Eu não estou dizendo que a pessoa vai achar que é lindo, que é maravilhoso ser autista e que a pessoa vai comemorar quando recebe o diagnóstico do autismo. Não é isso. Mas a pessoa tem orgulho de quem ela é e se aceitar como ela é. Então, a gente é aceito da maneira que nós somos. Então, parabéns ao Dia do Orgulho Autista. Para todos os autistas, todos os familiares, enfim, todas as pessoas que levantam a bandeira do autismo. Hoje, então, quem vai participar comigo da live é a Laila Vilela. A Laila Vilela é auditora do trabalho, fiscal do trabalho lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é médica e, além disso, né, ela é auditora. Ela trabalha no grupo tanto de fiscalização da inclusão da pessoa com deficiência, quanto no grupo de SST, que é de Saúde e Segurança do Trabalhador. Ela também é ergonomista e ela é professora, ela dá curso, palestra sobre os assuntos de inclusão e questões de ergonomia. Então eu vou chamar agora aqui a Laila Vilela. Quem quiser colocar aí de onde que vocês são, é legal pra gente ter noção de onde que é o pessoal que está assistindo a live, tá bom? Vamos chamar então a Laila. Só um instantinho que a gente está tentando conectar aqui. Eu esqueci de botar meu fone, agora que eu te vi aí. Mas tá dando para te ouvir direitinho. Que bom. Eu só lembrei porque eu olhei o teu. E aí, Laila, tudo bem? Tudo bem, e você, Mariana? Tudo certo, que bom te ter aqui hoje, Laila. Um prazer. Laila, conta um pouquinho pra gente de ti, se tu puder te audiodescrever também vai ser bacana.
Sim, oi gente, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Mariana já me apresentou, meu nome é Laila, né? Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, longos e lisos. Hoje eles estão meio molhados, porque eu lavei há pouco tempo, tá mais escuro. E meus olhos são castanhos, hoje eu tô com uma camisa xadrez vermelha e preta e uns brincos prateados longos. E atrás de mim é uma parede branca e uma parte de um quadro com umas figuras abstratas, aqui uns quadrados pretos e vermelhos. E eu estou falando aqui de Belo Horizonte, como a Mariana contou. Sou médica de formação e já tenho uma longa história aí nessa questão da inclusão, né? É verdade, Laila. E como é que tu se envolveu nessa questão de inclusão? Então, uma pessoa com deficiência, ou tu tem alguma pessoa com deficiência na família, ou né, o mosquitinho. Como é que o mosquitinho te pegou? Boa pergunta, porque é bastante frequente, né? A pessoa que tem alguma condição de deficiência, ou às vezes alguém na família. Não é meu caso. Eu até, claro, parentes mais distantes, a gente sempre tem alguém, né? Mas não do meu convívio próximo. Na verdade, tudo começou há mais ou menos uns 18 anos, quando eu ainda estava no Ministério Público do Trabalho, e que chegando lá, uma das primeiras tarefas que me foi passada era analisar laudos de pessoas com deficiência para cota no trabalho, né? Até então eu não tinha tido formação nessa área específica na faculdade, pouquíssimo se falou sobre isso, ou nada até, né? O que é ruim, eu acredito que hoje a coisa já esteja bem diferente, já tem muitos anos. A própria legislação exige que os currículos contemplem esses assuntos, né? Mas até então eu não tinha visto isso, mas eu tive que estudar esse assunto mais a fundo para poder fazer meu trabalho e foi uma coisa que me encantou bastante. Daí por diante nunca mais parei. E Ah, então depois lá eu, no MP tu já veio com essas questões, daí tu putz, gostei dessa área. eu fiquei um pouco no Ministério Público do Trabalho primeiro, né, como analista em medicina pericial, mas quando teve concurso para o Ministério do Trabalho, eu mudei, eu fui virar auditora. E aí já entrei Uhum. no Ministério do Trabalho com uma base nessa história. E logo no meu primeiro ano lá, que foi em 2007, eu fui convidada para participar de um grupo de trabalho interministerial que discutia avaliação de deficiência. Daí que, de fato, eu me aprofundei muito mais, né? E apaixonei pelo assunto, e agora não paro mais não. E, ô Laila, como é que é ser tanto auditora fiscal do trabalho como médica? Tu ainda tem a ver a carreira de médica dentro lá da fiscalização ou nada a ver? Como é que é essa divisão, assim? Porque eu sei que tem profissões diferentes, não é todo mundo, sei lá, para ser auditor tem que ser advogado, não é assim. Então, como é que é essa questão? Isso mudou bastante, né? Mas justamente porque o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, ele tem um papel mais próximo das questões de saúde e segurança, principalmente. Antes a carreira tinha essas divisões. Mas quando eu entrei no concurso já não existia mais divisão. É uma carreira única de auditor fiscal do trabalho. Para entrar pode ser qualquer formação de nível superior. Aliás, para Uhum. quem quer, aproveita que saiu Tá sexta-feira, aberto, né? Isso você que eu ia viu? te dizer. Eu acho É, que tá aberto, né? aberto ainda não, mas já foram autorizadas 900 vagas, né? Isso, Tá isso. aguardando Uhum. edital aí. Gente, maior concurso da história, porque tá uma defasagem gigantesca na fiscalização. A gente está com menos da metade do pessoal necessário para fazer uma fiscalização de melhor qualidade. Então, assim, fiquei muito feliz com essa publicação dessa autorização e a gente está precisando demais. Então, quem gostar da área, vem trabalhar com a gente, que é muito bom. E assim, a questão de ser médica, é claro que hoje em dia poucos médicos vão para esse concurso, justamente porque é um concurso geral, né? Que são conhecimentos de direito, de várias áreas do direito, administrativo, constitucional, principalmente no trabalho, né? E outros. E tem, na verdade, uma característica muito específica, né? Que a maioria dos médicos não se debruça sobre esses temas, então não vai fazer esse tipo de concurso. Mas eu já gostei muito da área, assim, eu fui para medicina do trabalho como minha primeira escolha, que também não é o mais comum, né? Às vezes os médicos ficam em outras áreas, depois eles resolvem mudar para medicina do trabalho, eu não. Eu fui fazer residência já nessa área, porque foi uma área que eu gostei durante a graduação, né? E aí Uhum. também teve a seguinte situação, como eu fui me especializar nisso, fazer residência em medicina do trabalho, durante a residência a gente tinha um período de estágio que era no Ministério do Trabalho, sabe? Então a gente passou 3 meses lá vendo como é que funcionava a fiscalização e tudo. Aí já naquela época eu falei, isso aí que eu quero fazer. Então foi uma coisa que eu de fato gostei. A maioria dos médicos não passa muito por esses caminhos, né? Mas isso é uma coisa que eu gosto muito.
E é fundamental a participação do médico em várias atividades lá, né? Além da questão da medicina, eu tive a formação na ergonomia, no mestrado e tudo mais, e na própria residência, que eu também gosto muito, e acabei juntando as duas coisas um pouco ali, mas não é obrigatório ser médico para entrar lá, né? De jeito nenhum. Qualquer profissão de nível superior pode entrar, e é sempre bom que a gente tenha esses diversos olhares, porque cada um traz ali, né, sua bagagem, sua instrumentalidade, e tem um olhar diferente nas questões da fiscalização. A medicina ajuda muito em algumas, por exemplo, a questão da avaliação dos laudos caracterizadores de deficiência, né? Que é um papel que, basicamente, eu sou uma das pessoas, das principais pessoas que fazem isso no país todo, não tem muitos médicos para fazer isso. Então, essa formação ajuda bastante aí, mas não é necessária, não, né? Claro que, assim, todo mundo que entra tem uma formação lá para todas as áreas. E aí, conforme sua afinidade, sua formação, você pode caminhar mais para um lado ou para outro, isso é bem tranquilo. Sim. Até algumas coisas que eu separei para conversar contigo, eu até já troquei essa ideia contigo antes, e eu queria te agradecer que tu foi super solícita, porque às vezes tem coisas que para vocês é muito do dia a dia, mas tipo, a gente que é da arquitetura, não tem essa noção. E assim, como que são esses grupos de trabalho? Tu disse que tu tá no grupo tanto da inclusão quanto do SST. Tem vários grupos, como que é isso? Como que são subdivididos os fiscais? Assim, a gente trabalha por projeto, né? Porque hoje em dia a gente entra com qualquer formação, é capacitado para todas as áreas, mas tem alguns projetos que são da parte que a gente chama mais trabalhistas, que olham, por exemplo, jornada, fundo de garantia, etc. Né? E outros que a gente fala que são mais da saúde e segurança. Aí vão olhar todas as normas regulamentadoras, mas a gente trabalha muito em equipe, em conjunto, juntando esses saberes aí, né? Uhum. Mas, assim, por base, todo mundo pode fazer de tudo, né? Mas aí a gente acaba indo mais para um lado ou outro, conforme a afinidade mesmo. E também Sim. porque a gente, é uma coisa que é bem interessante da profissão também, de auditor, é que você pode variar, você não precisa cair numa rotina ali. Então, eu hoje quero trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência. Ok, existe um projeto que trabalha com essa parte, alguns auditores são focados nisso, né? E aí, não, agora eu quero trabalhar com aprendizagem, eu posso ir para um grupo focado nisso. Eu quero ver o trabalho escravo, outro grupo. Então, assim, são vários subgrupos ali. E existem os projetos, a gente sempre trabalha por projetos. Existem projetos que são nacionais, que todos os estados têm que cumprir determinados temas, assim, fundamentais, né? E tem outros temas que são de acordo com a região. Então, se tiver um estado que tem muita questão de mineração, como é aqui em Minas Gerais, pode ter projeto específico nessa área. Então, isso é regulado conforme o local, conforme a avaliação de demandas também, né? Então, se a gente vê que tem um determinado setor com muitos acidentes e tudo, muito adoecimento, pode ter um projeto focado nisso. É bem variado o trabalho lá. Então, você pode estar sempre alternando conforme o que você gostar mais. É muito Uhum. gratificante. E esse grupo que trabalha com a questão da inclusão é o mesmo grupo que olha a questão de cotas nas empresas, cotas para PCD ou não? Isso é outro grupo? Não, é o mesmo grupo. Na verdade, o projeto de inclusão, ele vai englobar várias coisas, né? Uma delas é a cota no trabalho, que aí é a Uhum. obrigação para aquelas empresas que têm 100 ou mais empregados. Todas elas têm que ter um percentual de pessoas com deficiência, né? Que varia de 2 a 5%, conforme a Lei 8.213, que é antiga já, de 91, mas mesmo assim a gente não está com a cota 100% cumprida, não. Mas ou não, acessibilidade é um meio de se chegar a uma inclusão boa, né, que funciona de fato. Então é muito importante olhar para isso. E Uhum. também olha outras questões, por exemplo, a aprendizagem de pessoas com deficiência, esse entrosamento entre as entidades de proteção à pessoa com deficiência e as empresas, né, para que a gente consiga ali fazer essa conversa e que as empresas contratem de fato. Também vê a questão de reabilitação profissional do INSS. O INSS pode estar ali precisando reabilitar pessoas. O reabilitado, ele também faz parte dessa cota reservada lá, né? Ele pode cumprir Uhum. cota. E aí tem essas parcerias com o INSS para a gente tentar reabilitar pessoas e reintegrá-las no mercado de trabalho. Então são vários pontos assim que a gente trabalha, mas no fundo, tudo é inclusão, né? Sempre é o objetivo maior do projeto. E esse é um projeto que é nacional. Todos os estados têm que trabalhar com eles, né? Com esse projeto. Não pode deixar passar, né? Que é muito importante. E galera, acho que um super importante que a Laila comentou agora, e para quem não sabe,
vamos reforçar que as empresas com 100 ou mais funcionários, elas precisam obrigatoriamente ter pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. Eu acho que isso é super importante, tem muita gente que nem sabe disso, né? E essa fiscalização dessa parte de inclusão e cota, como é que é? Vocês chegam lá e faz o quê? Chega lá e, ó, quem é o funcionário PCD? Como que é? Não, a gente faz um negócio mais planejado, assim, né? Porque a auditoria tem acesso a todas as informações prestadas ao e-social. Então, as empresas têm que informar os empregados que ela tem, quais são as pessoas com deficiência ali, né? Se elas fazem parte da cota, tudo Ô, direitinho. Laila, só te interrompendo. Fala para o pessoal o que que é o e-social, porque a maioria não sabe o que é. É, porque antigamente a gente tinha lá, né, RAIS, CAGED, várias formas que as empresas tinham ali de prestar informações ao governo. E era tudo fragmentado. Há uns anos atrás começou todo o movimento de unificação da informação. Então hoje a gente tem um repositório de informações único, que ele vai congregar as informações trabalhistas, as informações do INSS, da Receita Federal, né? Então do Fundo de Garantia também ligado à Caixa. Aí foram vários entes que se uniram, construíram esse formato de prestação de informações. Então, o e-social, é importante a gente falar isso, ele é um repositório de informações, ele substitui o RAIS, CAGED, a própria emissão Um da banco de carta, dados, um então, banco de assim. dados. Tá. E esse banco de dados, ele tem que ser muito bem informado, porque é ali que a gente tira as informações para todos esses órgãos fazerem a fiscalização. Muita gente Uhum. fala, você vai levar multa do e-social. O e-social não multa ninguém. Né? Quem faz as multas, que na verdade são autuações, são os auditores, sejam os do trabalho, Receita, né, etc. Por quê, gente? O sistema, ele pode trazer para a gente indícios de alguma coisa que está irregular. Um exemplo fácil da gente entender isso é o imposto de renda, né? Quando você cai na malha fina, o que isso significa? Que os dados cruzados de vários bancos ali, da informação que você fez na sua declaração, a informação que o seu empregador fez, esses dados são todos cruzados, e se parece que tem alguma coisa ali que está incoerente, isso cai na fiscalização, que é a tal da malha fina. Então, hoje Uhum. existe malha fina para todos os assuntos, não só o seu imposto de renda, né? E o E-Social trabalha nesse sentido, mas ele não multa automaticamente ninguém. Não existem multas do E-Social. As multas são das infrações trabalhistas, previdenciárias, né? As que já existiam antes. O sistema só nos traz informações para cruzar esses dados e ver onde é que está o problema. E aí a gente chama a empresa, né? Continuando a ideia da fiscalização de inclusão, a gente chama as empresas que estão com esses indícios, que não estão contratando adequadamente, que tem pouca gente registrada lá no E-Social, e essa empresa é convocada primeiro para prestar informações, né, que a gente chama de fiscalização indireta, documental. Né? Ela manda essas informações, os registros dos empregados, os laudos para a gente avaliação das pessoas com deficiência e tudo mais. E aí, num Uhum. segundo momento, é que a fiscalização pode ir até a empresa verificar onde que essas pessoas estão trabalhando de fato, como é que está o trabalho, as adaptações. Né? Então, são dois momentos diferentes. Nem sempre a gente vai em todas as empresas nesse segundo momento, até porque a gente está com poucos auditores, mas depois eu acredito que isso vai aumentar bastante quando vierem os colegas novos, né? Uhum. Mas, é assim, geralmente essa visita ela é priorizada naquelas que a gente vê que tem mais problema, né? Indícios de problema mesmo, né? Então, ela pode ser feita de duas formas, a direta, que vai lá da empresa, e a indireta, que é essa que a gente vai olhar os documentos primeiro, né? Entendi. E essas autuações, elas são principalmente por... Agora me fugiu a palavra. Quando alguém... Denúncias ou não? Não são denúncias, não. É porque é o que eu te falei, é uma fiscalização programada e planejada. Então, a gente olha os bancos de dados primeiro. Se Sim. houver uma denúncia de que algum lugar não cumpre a cota, também a fiscalização Também, vai lá, também né? vai. Uhum. Vai. Mas aí, E quando não tem denúncia, a gente vai trabalhar pelos bancos de pelo dados, banco né? de dados. Uhum. E o que é visto nessas fiscalizações, principalmente em relação à acessibilidade, ô Laila, quando ela é presencial? Aí é outra fiscalização também, é o mesmo grupo que faz. A questão da acessibilidade, ela é um projeto nacional também hoje em dia. Tem pouco tempo que ela se tornou um projeto nacional. Todos os estados têm que fazer um número X de fiscalizações de acessibilidade. E essas são um pouco diferentes, porque a gente parte o quê? Primeiro, a gente solicita que a empresa faça um diagnóstico de como é que está a situação de acessibilidade dela, a partir da NBR 9050, né, e outras NBRs que têm a ver com
a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E aí é importante a gente ressaltar o quê? Que a gente vai avaliar a acessibilidade para os trabalhadores, né? Porque muitas empresas vêm com relatórios falando de acessibilidade, por exemplo, para o cliente. Vamos supor um banco. Ele pode até estar acessível externamente ali, porque já tem outros órgãos que demandam isso. Mas a gente quer saber para o trabalhador. Então, os sanitários que só o trabalhador utiliza, lugar de refeição que o trabalhador utiliza, né? O posto de trabalho do trabalhador. Então, essa acessibilidade do Ministério do Trabalho é no sentido disso, que a gente quer garantir de acessibilidade para quem vai trabalhar na empresa, não para cliente, para quem é atendido externamente. E aí, com esse enfoque, a gente vai solicitar esse diagnóstico para a empresa. No primeiro momento, ela mesma pode fazer esse diagnóstico e a gente vai avaliar. Se for um bom diagnóstico, e aí a gente usa uns checklists específicos e tudo mais na MDR, a gente verificar, não, ela detectou os problemas, a gente faz um cronograma ali de adequação e resolve isso daí, né? Mas depois tem a visita também no local para a gente conferir se as coisas foram de fato adequadas, se está tudo ok, né? Mas a gente inicia com um diagnóstico que a própria empresa faz. É Ah, como tá. se ela Então, não o fizesse. início ali é um diagnóstico que vem da empresa. A empresa que, ou algum engenheiro ou arquiteto que seja funcionário, ou ela contrata alguém para fazer esse Contrato. diagnóstico, para daí A maioria apresentar prefere para contratar, você. né? Uma Aham. consultoria. E daí que os arquitetos são fundamentais nessa parte, que é quem mais Sim, trabalha com isso, né? sim. E aí as empresas contratam, e como a demanda tem crescido, justamente porque a fiscalização está solicitando bastante, é uma coisa que com certeza vai aumentar, né? É um bom nicho de trabalho aí, aprender sobre acessibilidade e saber fazer esses bons laudos, né? Que é essa avaliação completa de todos os itens da NBR 9050, ver sinalização, ver informação, comunicação, tudo isso tem que ser acessível na empresa. E aí, é a partir de um laudo desses é que a gente vai ver as melhorias que têm que ser feitas e tudo mais, né? Claro que se a empresa não realiza essa avaliação dela mesma, aí a fiscalização tem que ir lá obrigatoriamente fazer esse diagnóstico ali do que está errado, e aí já com o intuito de autuação, não mais de dar prazo para corrigir nem nada. Então é importante que a empresa mesmo já faça esse diagnóstico, já cuide, né, da casa para poder não ter multa. As multas, gente, aí falando de multa, né, acaba que a gente sempre fala um pouquinho que as pessoas ficam curiosas, porque, por exemplo, a cota, a gente tem uma multa lá que é por pessoa não contratada, né, por cargo não preenchido. E é o mesmo valor também para as pessoas desligadas sem contratação prévia, que também não pode desligar a pessoa com deficiência sem contratar outra previamente, né? E aí tem essas multas que são mais ou menos 3 mil e poucos reais por pessoa não contratada. Dependendo da cota, isso fica um volume maior. Mas as multas ligadas à acessibilidade, gente, elas são baseadas na Lei 9.029, que é uma lei antiga, lá de 95. Mas essas multas, elas são das mais altas que tem no Ministério do Trabalho, por quê? Ela é calculada a partir do maior salário pago na empresa. É 10 vezes esse maior salário. E tem vários itens. Então, por exemplo, não ter adaptação razoável, não ter acessibilidade, né? Deve ter tipo uns 12 itens lá. E cada um deles seria uma multa deste valor, né? Então, é uma que a empresa não gosta de receber. Por isso que ela tem que caprichar aí nesse diagnóstico de acessibilidade para não cair na... Então, por isso que é legal a pessoa já fazer o diagnóstico antes do que levar a multa, Com que certeza. não é barata. Não é, não. Vale a pena Entendi. contratar, né? Para poder fazer a coisa direitinho. Quando a fiscalização chegar, já está ok. E também, se caso a fiscalização solicitar, providenciar esse diagnóstico para evitar essas autuações, né? Ninguém quer ficar autuando, na verdade. O objetivo é corrigir os ambientes para que todo mundo possa trabalhar lá com segurança, com tranquilidade, né? Mas se não realizar, acaba que a auditoria precisa fazer essa atuação aí, porque é o que está no regulamento, né? Não tem jeito. Sim. E, ô Laila, tu trabalha com a avaliação biopsicossocial da deficiência. O que que é isso, mulher? Ah, isso aí é aquele trabalho que eu contei para você, que lá desde 2007 que já estou nessa empreitada, né? Uhum. Esses grupos de trabalho. O que aconteceu? Só para explicar melhor o que é essa avaliação. A gente tinha antigamente um conceito de deficiência muito voltado para alterações corporais. O entendimento de que a deficiência está no corpo da pessoa, que são alterações ou da estrutura corporal, ou das funções corporais, né? Seja mental, intelectual, alguma coisa nesse sentido. Mas já existe um movimento mundial, né, que o Brasil acompanhou, que é de entendimento da deficiência de uma forma diferente. Porque a gente tem que entender essas alterações corporais? Tem. Mas o impacto que isso vai ter na vida da pessoa vai depender do quê? Das barreiras.
né? Então, a acessibilidade entra aí também. O conceito de deficiência está intimamente ligado agora às questões de acessibilidade. Porque o entendimento de deficiência hoje é que sim, você tem características no seu corpo que a gente chama, né, de impedimentos hoje, impedimentos nas funções e estruturas corporais. Sim, mas só isso não caracteriza nenhuma deficiência. A interação desse corpo com essas características e o ambiente em que a pessoa vive, o contexto dela, as barreiras todas que ela enfrenta, é que vão gerar uma experiência de deficiência, que pode ser maior ou menor, principalmente conforme o nível de barreiras que tem ali, né? E as barreiras, gente, é interessante que a gente entenda isso. A gente pensa muito em barreira arquitetônica, né? Que é essa, talvez mais da vida do dia a dia do arquiteto. Mas não são só essas, né? A LBI, ela caracteriza 6 grupos de barreiras lá. Porque a gente tem barreiras na comunicação e informação. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de acessibilidade, mas infelizmente a gente tem uma barreira aqui, que é a falta do intérprete de Libras, ou de Sim. legendas, né? Que é uma barreira de comunicação. A gente fez audiodescrição e tudo mais para tentar melhorar um pouco em relação às pessoas com deficiência visual, essa acessibilidade, né? Mas faltou isso no intérprete. E a gente Isso. tem barreiras também de transportes, né? Que a gente sabe que são bem intensas no nosso país. A gente tem barreiras urbanísticas, que são aquelas da construção das cidades. Então, se eu não tenho um semáforo com uma sinalização sonora, isso é uma barreira, né? Para uma pessoa com deficiência visual. Aí você vai ver a pessoa lá, às vezes com aquela bengalinha aguardando, né? Na beiradinha lá da rua, esperando que alguém ajude a fazer a travessia, porque não tem acessibilidade ali no semáforo. Porque a acessibilidade, ela tem que garantir o quê? Que a pessoa possa realizar a atividade com segurança e autonomia, né? Então, ela tem que poder fazer aquilo sozinha e em segurança. Toda E vez que a com gente vai conforto. com conforto, mas assim, os dois pilares fundamentais são esses, né? Da segurança e da autonomia. Se a gente não garante esses dois pilares, a gente não está em um lugar acessível, né? Um lugar, uma situação, né? Uma comunicação. Então, é sempre nesse sentido. E as barreiras, lá eu fui falando de algumas aqui, tem a barreira de informação, de comunicação, a urbanística, de transporte, falei várias aqui, mas tem uma muito importante, que eu considero a maior de todas, que é a barreira Atitude, atitudinal. não. Então, enquanto a empresa diz, não quero contratar a pessoa ali com cadeira de rodas, não, porque vou ter que fazer adaptações, vai dar trabalho, no contrato isso é barreira, né? Atitudinal. E, gente, manter barreiras, sejam elas atitudinais, de acessibilidade, etc., isso está configurado como discriminação na Lei Brasileira de Inclusão. E discriminação é crime. E dá multa, né? Daquela multa daquele tipo que eu falei lá, que é bem cara, e dá essa multa administrativa, mas também dá multa do ponto de vista criminal e dá reclusão. A pessoa pode ir para a cadeia porque ela está fazendo discriminação ali. E a discriminação no conceito atual da LBI é tanto aquela que você faz por ação, né, quanto aquela que você faz por omissão. Então, se eu me omito em garantir acessibilidade e adaptações razoáveis, isso é discriminação. E eu acho muito importante a gente saber disso para que a gente não faça isso até sem querer, né? Sem uma intenção ali, a gente está discriminando e isso é crime, né? Então, assim, a garantia de acessibilidade é fundamental. E aí é um ponto importante que a gente estava falando da avaliação biopsicossocial, né? E eu vou devagando, mas para explicar o conceito Ah, de mas foi deficiência. ótimo. O conceito de deficiência hoje, então, é muito nesse sentido. Eu tenho um corpo, sim, com as características dele, mas a minha experiência de deficiência vai depender do meu contexto, do entorno, das barreiras que eu enfrento todos os dias ali, né? E a avaliação biopsicossocial, ela tem esse intuito, né? Primeiro, ela tem que ser uma avaliação multiprofissional, interdisciplinar, né? E para entender a pessoa nesse sentido mais amplo, que é a pessoa no seu ambiente, no seu contexto, ela tem que avaliar 4 itens fundamentais, né? Os impedimentos corporais, sim, esses não vão sair, né? Nesse modelo que a gente tem hoje, que é o biopsicossocial. A gente vai ter outra coisa para avaliar, que são os fatores que a gente chama de psicológicos, pessoais, né, e ambientais. São todos esses fatores do contexto da pessoa, de como que é a vida dela. E tem que avaliar também como é a atividade do dia a dia, como que ela realiza todas as atividades dela e como que é a participação social. Esses 4 elementos, eles estão muito bem registrados na estrutura da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. A gente conhece muito a CID, né? Que é aquela que tem a classificação de doenças, dos códigos de doença lá. Então, você tem um M21, uma deformidade lá, não sei o quê. Então, cada um é uma alteração corporal na CID. A CIF, a estrutura dela é muito mais ampla. Ela não é feita para avaliar a deficiência, ela é feita para avaliar a funcionalidade do ser humano. Então, muita gente fica falando aí, vou avaliar a deficiência com a CIF. Quero saber como
como, porque não é automático, né? Assim, então, assim, a gente sempre se Que pergunta, bom! que bom, né? Mas como que você está fazendo isso? Porque codificar a situação de vida de uma pessoa na CIP, você pode codificar para qualquer pessoa. Então, só porque você colocou os códigozinhos lá, não significa que a pessoa é uma pessoa com deficiência. Você tem que ter uma forma de quantificar o impacto nas atividades na participação social, que é o que o instrumento de avaliação de deficiência que está sendo construído pretende, né? Tá, a gente está fazendo isso, na verdade. A gente já está na terceira versão dele, eu estou participando dessa construção desde lá no início, né? Então, a gente teve um grupo que iniciou com o IFBR, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Depois a gente já teve uma versão chamada IFBR-A, que o INSS usa para aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E a gente já está na versão M, né? E já tem um M aprimorado. Eu até recomendo, quem quiser conhecer esse instrumento, gente, nós publicamos no site da Ampid, com a Redin, mas para ficar mais fácil de achar, é só digitar lá no Google IFBRM aprimorado. Aí você acha esse documento que explica esse instrumento assim, minuciosamente, com todos os aprimoramentos que o grupo técnico propôs. E agora a gente está numa fase muito importante para essa avaliação biopsicossocial, que é de implantação desse instrumento. E começou um novo grupo de trabalho interministerial, que eu estou contribuindo lá também, né, nessa parte técnica, que começou no dia 2 de junho, foi a primeira reunião oficial, a gente teve um seminário no dia 1º falando sobre esse contexto todo, e no dia 2 a gente teve a primeira reunião. Então a gente tem um prazo de 360 dias, a partir desse dia aí, para colocar esse instrumento em prática, né? E esse é o plano do GTI, a gente está com um plano de trabalho bem intenso, e esperamos que dessa vez finalmente saia, porque a gente já tentou isso várias vezes aí para trás, pelos contextos políticos e tudo, não saiu. Mas agora a gente está vendo um contexto bastante favorável, né? Um empenho muito grande do Ministério dos Direitos Humanos em realizar essa atividade. Eu espero que venha. E E, aí ô sim, Laila, essa avaliação, então, ela é como se fosse o laudo de cada uma das pessoas que estão na empresa e isso vai para aquele E-Social? É isso? esse Ou laudo, isso ele ainda não está. nem vai pro... Vai também, mas assim, na verdade, antes de ir para o social, tem uma outra etapa, porque assim, a proposta é que esse formato de avaliação biopsicossocial já é obrigatório, mas muito pouca gente sabe fazer isso direitinho. A proposta governamental é que exista equipe especializada nisso, capacitada para isso, que vai fazer essa avaliação. Aí, quando Uhum. tiver tudo pronto, as pessoas vão passar nessa equipe multiprofissional, interdisciplinar, e vão ser certificadas ali. Ela já vai sair dali sabendo, né, que se ela é pessoa com deficiência, o nível disso, porque tem algumas políticas que são específicas para deficiência moderada, severa, etc. Então, ela já vai saber o nível de deficiência que foi constatado por essa avaliação, né? Tem um instrumento específico para isso, para quantificar. E ela vai saber também as possibilidades de acesso. Então, que benefício que ela pode acessar, que política que ela tem direito, ela pode ir, por exemplo, para a cota do trabalho, e aí ela vai chegar na empresa já com essa certificação. Então, a empresa Uhum. não vai mais ter aquele trabalho de fazer a avaliação do laudo, a caracterização, que hoje a maioria das vezes é o médico do trabalho que tem que fazer, né? Aí ela vai receber essa certificação pronta dessa pessoa. E essa pessoa, a partir do momento que ela é avaliada nessa equipe governamental, ela vai ser registrada também no cadastro inclusão, que é um cadastro planejado lá na LBI, que até hoje ele não está assim 100% funcionando, porque a gente não tem avaliação. Hoje já existem pessoas que estão nesse cadastro, né, que são as que foram avaliadas por BPC, o benefício de prestação continuada, ou aposentadoria especial lá no INSS, que são políticas que já têm, de certa forma, essa avaliação biopsicossocial. Então, todo mundo que Uhum. passou nessas avaliações nos últimos 2 anos, se quiser saber se está certificado, é só olhar lá no meu INSS, tem lá certidões, certificados, sei lá, um nome assim, e a pessoa mesmo baixa lá e vê se ela foi considerada pessoa com deficiência, já pode levar isso para a empresa. Atualmente, a gente tem mais ou menos 3,5 milhões de pessoas nesse cadastro, que ainda é muito pouco, né? Quando todo mundo for avaliado no sistema adequado, aí eles vão todos para o cadastro de inclusão. Eles vão levar esse certificado para a empresa. Aí a empresa contratou a pessoa, ela vai lá escrever no e-social que fulano de tal é pessoa com deficiência tal e que está na cota dela. Aí ela vai Uhum. informar isso lá também, né? Porque aí cada empresa é responsável pela informação dos seus trabalhadores. Mas a pessoa já vai Sim. ter um registro anterior que vai facilitar bastante isso aí. E, ô Laila, aonde que entra o ergonomista nessa história toda aí? Ah, papel importante do ergonomista, né? Primeiro, o ergonomista ele pode ser o profissional que vai verificar a acessibilidade. Basta que ele estude essas questões todas lá, né, da NBR 9050, quais são as adaptações necessárias.
E aí a gente tem que entender que são dois momentos. A gente tem um momento mais geral, que é esse da acessibilidade. Isso aí é um padrão, né? Que tem ali os dados da MBR, tá tudo detalhadinho lá. Se eu quero fazer um sanitário acessível, eu sei exatamente o tamanho que ele tem que ser, onde que eu ponho aquelas barras de apoio, que altura que eu ponho a pia, tá tudo mastigadinho na MBR, lá no 9050. Ok, mas isso é uma parte básica, mais geral. Cada trabalhador que chega, ele pode precisar do que a gente chama de adaptação razoável, que são questões mais específicas para ele, porque as pessoas, gente, são todas diferentes, né? Vocês sabem disso. Sem deficiência ou com deficiência, nós todos somos diferentes, nós todos temos ali o que a gente precisa no dia a dia para trabalhar melhor, para funcionar melhor. Então, assim, o ergonomista ele tem um papel muito importante nisso, porque há muito tempo que o ergonomista já faz o quê? Adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas do ser humano, né? Para garantir o máximo de conforto, segurança, desempenho eficiente, saúde, né? Como você falou do conforto, está na NR17. Então a gente tem que garantir isso para todo trabalhador. A pessoa com deficiência não é diferente, né? Ela é um trabalhador como outro qualquer. A gente também tem que fazer as adaptações necessárias para ela. Pode ser que ela precise de algumas adaptações um pouco mais significativas, pode ser, né? Que tem que ser feitas. E aí o ergonomista vai ser um profissional fundamental nesse momento aí das adaptações também, da análise ergonômica, etc. Né? E ô Laila, dá algum exemplo aí dessas adaptações que pode ser esses caso a caso considerado como razoável? Seria tipo, um mouse especial para aquela pessoa? Seria mais nesse sentido, é isso? Às vezes é, não precisa ser nada assim super radical, né? Às vezes, por exemplo, se a pessoa tiver uma baixa estatura, pode ser que um tablado em determinado posto de trabalho resolva isso. Então, são adaptações bem tranquilas, né? Uhum. Porque essa acessibilidade mais geral, então, se eu tenho um elevador, uma plataforma elevatória, isso está dentro do geral, que tem que ter em toda situação. As específicas são para aquela pessoa. Pode ser um mouse adaptado, pode ser, por exemplo, se a pessoa não tiver a mão direita, eu preciso ter um mouse para a esquerda, né? O que mais que é adaptação razoável aí? Alguma modificação de forma de fazer um software, né? É, Uhum. na acessibilidade geral, a gente tem, por exemplo, os leitores de tela para pessoa com deficiência visual, que são fundamentais, né? Mas pode ser que precise de alguma outra adaptação ali específica para uma pessoa X ou Y. Então, por Entendi. exemplo, se eu tiver uma pessoa com daltonismo, talvez se eu represente as coisas ali com gráficos de cores, vai ser ruim. Então, posso ter que mudar nesse sentido. São coisas mais específicas para aquela pessoa ali, né? Entendi. E tem também. Aí o ergonomista, daí então ele vai fazer um laudo sobre aquela pessoa, sobre como está o ambiente para essa pessoa e dizer o que está faltando para ele naquela empresa, mais ou menos isso? Isso, nesse sentido. Então, é olhar o posto de trabalho e falar ali, né, como é que está essa adaptação e o que está faltando. E, gente, aí é um ponto muito importante, que os ergonomistas sabem disso, mas eu acho que sempre vale a pena reforçar, que é ouvir o trabalhador. Para a pessoa com deficiência, isso tem um peso ainda maior, né? A gente tem até aquele lema lá da pessoa com deficiência, que é o nada sobre Nada nós sobre sem nós nós. sem nós. Exatamente por isso, não tem jeito. A gente nunca pode generalizar. Por quê? Porque as pessoas, elas têm habilidades diferentes, dificuldades diferentes, né? Então, você tem pessoas, por exemplo, sem os braços que fazem comida, que fazem maquiagem com os pés, né? Que pilotam helicóptero, tem uma moça que pilota helicóptero sem os braços, né? Então, assim, as habilidades são diferentes. Todo mundo sem braço pilota helicóptero? Não, mas todo mundo com braço também não pilota helicóptero, não é verdade? Claro, Então, sim. assim, todo mundo é diferente. Aí é ver essa especificidade e conversar com a própria pessoa. Porque às vezes a gente até nessa barreira atitudinal aí, né? De pensar, nossa, vai precisar de adaptações mirabolantes, vai gastar dinheiro, vai ser difícil. Nada disso, gente. Conversa com a pessoa. Geralmente ela já tem soluções ali tranquilas, simples, que funcionam para E ela. também tem pessoas que gostam de mais autonomia e outras que gostam da ajuda. Então, eu acho que isso também vai muito de cada pessoa. Tipo, É, às vezes ela querer algumas coisas que com auxílio de outra pessoa e tal. E vai depender da pessoa, né? e se precisar de auxílio, ok também, né? Existe a figura do trabalho apoiado aí na nossa legislação, que é nesse sentido, se precisar de um suporte maior. Mas tem também adaptações que são da organização do trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho ali numa determinada tarefa, tem 10 coisas diferentes para fazer, e a pessoa faz 9, mas uma não vai fazer. Ok, vai fazer essa adaptação, a pessoa com deficiência não vai fazer todas elas, né? Isso faz parte da adaptação razoável.
Se eu Sim. tenho metas X, mas para aquela pessoa, para atingir aquela meta, seria um esforço além da possibilidade. Então, vou reduzir a meta. Né? Isso faz parte da adaptação razoável, as empresas têm que fazer isso. E é o ergonomista que vai perceber o que tem que fazer nesse sentido, sempre ouvindo a pessoa. Né? E, ô Laila, eu acho que também, às vezes, até a fragmentação das atividades de trabalho, né? Às vezes, a pessoa com deficiência, ela não vai conseguir fazer todas as atividades que uma pessoa sem deficiência faria, mas ela pode fazer um pedaço e outra pessoa fazer outro pedaço, e assim ela ser incluída na empresa, né? Isso faz parte dessa adaptação aí que eu citei mesmo. Tem que fazer o que for necessário para ela poder trabalhar ali. E isso é muito importante também no concurso público, né? Que às vezes a gente vê lá, a pessoa passa no concurso, chega lá na hora de ser avaliada para aptidão, né, para trabalhar, fala, ah, não, ela não faz todas as atividades, não vai ser contratada. Isso é ilegal, não pode fazer isso, porque é proibido exigir aptidão plena, conforme a LBI colocou para a gente muito claramente, né? E é necessário, antes de qualquer avaliação de aptidão, fazer todas as garantias de acessibilidade, todas as adaptações razoáveis que são necessárias ali para a pessoa trabalhar com conforto, com segurança. Então, não dá para, a priori, falar que a pessoa não dá conta de fazer alguma coisa ali. Né? Tem que ter sempre essa atenção. Ô Laila, vem uma pergunta aqui perguntando assim, ó. O ergonomista é uma especialização? Seria qual profissional? Boa pergunta. Na verdade, para você ser ergonomista, não tem assim uma especificação de uma profissão de base, não. Né? Mas o ideal é que sim, faça uma especialização. A gente vê alguns cursinhos aí pretendendo formar ergonomistas, mas não é bem assim, não. Para você ser um ergonomista mesmo, o ideal é que você faça uma especialização nesse sentido. Né? Mas pode ser, por Mas exemplo, médico, nós fisioterapeuta. arquitetos podemos ser ergonomistas. Talvez se essa for a pergunta E sim, da. com Eu acho que certeza. essa é a pergunta da Thaís. Thaís, a gente pode ser sim ergonomista. Pode, que é o que eu ia citar É. os exemplos. Então, assim, a gente tem médico ergonomista, a gente tem engenheiro ergonomista, tem fisioterapeuta, né? Eu acho que a maioria são fisioterapeutas, né? Isso que eu ia te dizer, tem muito fisioterapeuta, né? Mas arquiteto também tem. Então, pode ser ergonomista e é ótimo. Aí até quem quiser saber mais informação, existe a ABERGO, que é a Associação de Isso. Ergonomistas. Então, às vezes, quem tiver interesse em, vou ver como é que é e tal, entra no site da ABERGO, que ali vai ter bastante informação. A Aberta também ela faz as certificações, assim, sabe? Se você quiser fazer uma prova lá, né? Aí já certifica lá, é claro, pelo seu conhecimento todo. Vamos supor que você seja autodidata, adquirir um mega conhecimento de ergonomia, porque pode acontecer também, né? Não é obrigatório ter a especialização, mas é muito recomendável, porque é um conhecimento amplo e complexo, né? Então é recomendável essa especialização. Mas se você estudou e conseguiu aprender isso de outra maneira, você pode fazer uma prova lá e Sim. se certificar como ergonomista da Berna, né? Então é bem interessante. E até já como curiosidade, porque eu sei que ela é de Santa Catarina, esse ano vai ter a certificação da Bergo aqui em Florianópolis, ô Thaís, no Ah, final do ano. vai ter o congresso, eu vou lá, inclusive. Isso, vai ser Vou fazer aqui. curso lá de análise ergonômica, de avaliação ergonômica preliminar, né, da EP. Aí Então, se. Ó, ô Laila, eu queria te perguntar umas perguntinhas que vieram no Instagram antes de a gente entrar na live, tá? ah, Vou ler aqui para ti. Como que vocês fazem a cobrança do espaço estar acessível para quem trabalha e quem tem deficiência? Era uma pergunta de uma arquiteta, tá? sim. Bom, um pouquinho a gente já falou como é que é, né? Que a gente faz É, aquela solicitação do diagnóstico da empresa primeiro, e esse diagnóstico tem que ser em conformidade com, principalmente com a NBR 9050, né? E tem a do piso tátil também, que é 16. 537. Eu sempre erro o final, 16.537, que é do piso tátil. São as duas mais importantes para a gente garantir a acessibilidade básica e fazer esse diagnóstico, né? Tem várias outras. E, gente, é importante a gente destacar o quê? Porque as pessoas falam, ah, não, mas essas normas da BNT são caras, tem que pagar. Há muitos anos, deve ter uns 20 anos, isso, o governo federal fez um convênio com a BNT de que todas as normas relacionadas às pessoas com deficiência, acessibilidade, são gratuitas, né? Então, você entra lá na internet, procura. Eu Já sei que tem outras, acha né, bem disponibilizadas, facinho. É. acha tudo. Mas a maioria delas é muito específica, assim. Então, por exemplo, fala de acessibilidade para o transporte de metrô, né? E aquaviário, não sei o quê. Essas, a maioria das vezes, não vão usar, né? A não sei que seja uma empresa com essa atividade específica. Mas essas duas que a gente falou são muito importantes. E tem uma outra que eu gosto também, que é de acessibilidade nos serviços.
Por quê? Mesmo que a sua empresa não seja de serviço, ela dá um monte de dicas muito interessantes lá para o contato interpessoal, né? E aí vale para a parte de acessibilidade, comunicação e informação também. Então pode É uma NBR que ela é mais de comunicação, né? Na acessibilidade. ela fala que é para serviços, né? Para atendimento para Isso. empresas de serviço, mas ela fala muito sobre essa parte que ajuda a gente a ter umas boas ideias ali. Esqueci o Uhum. número dela, mas depois a gente pode Aí achar também não sei de cor, mas eu esse acho que número. essa que tu tá comentando é que a gente vê quando é obrigatório o mapa tátil. Eu acho que é nessa norma aí, mas também não tenho Ah, não, certeza. o piso tátil é na 16, sim. Não, mapa, Ah, o mapa. mapa de comunicação pode ser, É, não tenho certeza. Mas as ó, sinalizações têm bastante coisa lá também, na 9050 e tem nessa de comunicação. 15599, acho que pode ser essa. pode ser que seja Como é que essa, é agora a gente não o lembra de nome cor. dela? É uma coisa de serviços lá. É, Se vocês quiserem, eu ó, olho aqui no computador já já e falo também. quais são os critérios avaliados nas auditorias de empresas fiscalizadas? Essa foi de outra arquiteta. Ah, os critérios avaliados? Bom, Isso. aí depende de que parte que a gente está enfocando, né? Eu Mas acho que ela está querendo falar em relação à acessibilidade. Daí essa questão do laudo também, né? E os critérios, gente, são esses de fato de adequação à NBR 9050, né? Porque, igual, a própria NBR, ela prevê algumas flexibilizações aí quando é uma coisa que já está construída, né? Que às vezes é difícil, você não vai lá, por exemplo, demolir todas as paredes e fazer de novo. Uhum. Então, a própria NBR, ela prevê umas facilitações ali. Ah, então a porta tem que ser tanto, mas se estiver construída, aceita um pouquinho menos. Tem umas coisinhas nesse sentido, das sanitárias, tem que ter tantos por cento, mas dependendo, pode ser um pouco menos se for já uma situação de empresa construída. Existente. Uhum. Mas a gente sempre vai ver um ponto fundamental. Não existe uma coisa mais ou menos acessível. Ou ela é acessível ou não é, né? Com certeza, também acho. Então não pode vir com gambiarra também, não, falando assim, ah, aqui, olha, ó, colocou lá 15599, que é de comunicação. Essa aí ajuda a gente bastante também nesse sentido. Sou péssima nos números. Mas o que que acontece? Então, quando a gente vai verificar os requisitos de acessibilidade, é olhar isso, falar, ah, tá. E não adianta a empresa falar, por exemplo, ah, não, no segundo andar só tem escada, não tem uma rota acessível vertical, que não. Mas não tem problema não, porque lá só tem os gerentes, então não vai precisar de pessoa com deficiência lá. Não pode falar isso não, tá, gente? Todos os ambientes têm que ser acessíveis, porque a Lei Brasileira de Inclusão, o que que ela prevê? Que a pessoa tem direito a um trabalho de livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo. Então não tem esse negócio de falar, ah, ali é restrito, não precisa da pessoa com deficiência lá, precisa. Todos os locais de trabalho têm que ser acessíveis, essa desculpa não serve, né? Inclusive a NBR, ela tem um negócio lá que ela dá uma escorregadinha lá, porque ela não prestou atenção na LBI. Ela fala, né, que alguns Conta pra nós, conta. ambientes assim, muito específicos, por exemplo, casa de máquinas, algumas coisas que são bem específicas, ela abre mão de acessibilidade ali. Só que isso está incoerente com a LBI, que fala de todos os ambientes acessíveis. Então, nem esses têm essa liberalidade, não. Né? A gente tem que fazer a leitura da NBR com essa crítica aí. Tá? O ideal é, de fato, garantir a acessibilidade em todos os locais. Aí eu já recebi empresa que, por exemplo, mas estou com um problema aqui, porque o refeitório é no segundo andar não é acessível. Falei, olha, o que a gente às vezes dá para fazer? Ah, vamos programar, né, essa acessibilidade vertical, que às vezes é um pouco mais cara, é mais custosa, precisa de uma obra civil, vai levar um tempinho, não vai ser imediato. Enquanto isso, a gente tem que providenciar um outro local de refeição na parte acessível, enquanto arruma a parte vertical, mas não está dispensada de arrumar essa acessibilidade vertical aí para todos os ambientes, não, vai ter que fazer. Sim, sim, bem importante. Veio mais uma pergunta ali, ó. Vocês fiscalizam além das cotas e dos espaços? Se tem algum programa e tecnologia assistiva necessária? Eu acho que é aquilo que tu comentou da adaptação razoável, né? Sim, sim. Inclusive, tem ementa para fazer autuação se não tiver a tecnologia assistiva necessária. Né? Essa é mais uma daquelas multas caras lá, que é a questão da tecnologia. E as empresas falam, ah, não, mas que eu vou, por exemplo, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência visual que para que eu tenho que colocar o software, né, leitor de tela? Aí é um ponto que a gente tem que reforçar bem. Gente, ter cota ou não ter cota, ou nem ter obrigação de cota é uma coisa. Tá lá na Lei 82.13 de 1991, né?
A acessibilidade é em todos os locais, independentemente de já ter cota, de ter pessoa lá que precisa dessa acessibilidade ou não, né? Então, é uma obrigação independente que está na Lei Brasileira de Inclusão, já está numa lei antiga lá de 2000, no Decreto 5296 também. Então, a gente já tem essas determinações e são obrigações em separado. Porque eu escuto muitos das empresas, mas não tem ninguém aqui com cadeira de rodas, não precisa ser acessível. Eu falei, não tem ninguém aí porque não é acessível. Se fosse, teria. Né? Então, é aquela história de que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Tem que ser acessível. Não tem. Então, assim, eu acho que é para reforçar. Não é porque a empresa tem menos de 100 funcionários que ela não precisa ser acessível. Eu acho que é mais ou menos isso que ela quer dizer. Tipo assim, ó, não mistura as coisas. Uma coisa é cota, quantidade de funcionários, PCD, e outra coisa é a empresa ser acessível, né? Eu acho que é por aí. É por aí. Então, mesmo que ela não tenha obrigação de cota, tem menos de 100 empregados, mas ela tem que ser acessível. Ela já cumpriu a cota dela. Continua tendo que ser acessível, né? Porque às vezes ela cumpriu com situações mais leves e tudo mais, mas que não demandaram uma acessibilidade naquele primeiro momento, mas ela precisa ser acessível justamente para abrir as portas para as demais pessoas, né? Sim, e não tem ninguém aqui com deficiência visual, não vou colocar software. Vai, as coisas não são ligadas assim, né? Não é porque tem ou não tem uma pessoa que precisa daquilo naquele momento. Tem que ser acessível para que a pessoa chegue depois também. Então, todas têm obrigação de acessibilidade, apesar de nem todas ter obrigação de cota. É isso mesmo. E, Laila, tu tem muita experiência tanto em saúde e segurança do trabalhador, quanto essas questões de inclusão. O que para ti tem a ver a acessibilidade com essas questões de segurança do trabalhador? Tem tudo a ver, né? Porque, assim, o ambiente é único, ele tem que ser acessível, ele tem que ser seguro, ele tem que ser seguro para todos. E isso que você levantou é muito importante, Mariana, porque olha só, tem empresa que fala, não, aqui na minha empresa é grau de risco 4, né? Tem até uma perguntinha ali, ó, se o autista pode ser contratado por uma indústria que vai nesse caminho aí. Pode, né? E deve, mas aí o que a gente tem que fazer? A acessibilidade, a adaptação razoável, tudo que for necessário, né? Então, o que acontece? Nenhuma norma regulamentadora ou as normas de saúde e segurança em geral, convenções da OIT, etc., fala que pode excluir pessoas de deficiência de certos lugares, pessoas com deficiência de certos lugares, porque ali é perigoso. Né? O que as leis falam? Que a gente tem que adaptar o ambiente de trabalho ao ser humano, seja ele quem for, com ou sem deficiência. Né? E aí a gente tem que garantir essa segurança para todo mundo. Muitas vezes essas barreiras aí de medo da pessoa se acidentar e tudo mais estão muito mais na cabeça das pessoas, na barreira atitudinal. E isso vem muito, gente, do desconhecimento de como as pessoas com deficiência são. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não tive oportunidade de conviver com pessoas com deficiência na minha escola, na minha faculdade. Eu não tinha colegas com deficiência. Aí a gente vai criando, né, aquelas ideias na cabeça, aqueles pré-conceitos, aqueles pré-julgamentos de que a pessoa não dá conta, de que qualquer coisinha ela vai se machucar, né? Só que não é assim, gente. A gente, quando tem uma deficiência, uma alteração, né, de função e estrutura do corpo, a gente vai desenvolvendo outras habilidades. Então, a pessoa com deficiência visual tem o tal do piso tátil lá, né, que a gente tanto fala dele na NBR. Vocês já experimentaram pisar naquilo com tênis, com sapato social? Vocês consegue diferenciar qual é o da bolinha, né, que é de alerta, e qual que é o do risquinho, que é o direcional? Muito difícil, porque a gente não treinou essa habilidade. A pessoa com deficiência visual consegue. Não só isso, como todas as coisas, assim, chega um degrau, ela percebe. Então, por quê? Porque treinou a habilidade para compensar essa perda do sentido da visão, né? Então, assim, a gente tendo as questões de acessibilidade, as pessoas podem sim trabalhar com segurança, com tranquilidade, né? As empresas têm que garantir isso. Não dá para fazer essa argumentação. Não, aqui é perigoso, não vou contratar. Você não pode justificar uma falha, que é não contratar, com outra falha, que é não garantir saúde e segurança, né? Senão a coisa vai ficando cada vez mais feia pro lado da empresa. Então, a gente tem que garantir um ambiente bom para todo mundo trabalhar. Né? E aí, todo mundo mesmo. Então, é a gestante, é a pessoa com mais idade, é o mais jovem, né? A pessoa com deficiência, todas as situações da nossa vida tem que estar ali trabalhando com segurança, com tranquilidade, né? Com conforto, conforme a NR17 prevê. Né? Sim. Laila, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem na live, porque cada um responde do seu jeitinho de uma maneira diferente. O que para ti é a melhor maneira de tu chamar? É PCD, cadeirante, é deficiente? Qual é a melhor maneira? Como tu chamaria uma pessoa com deficiência? Isso aí não pode cada um responder de uma maneira diferente, não, porque isso está bem determinado na literatura.
Hoje em dia a gente não fala mais pessoa portadora de deficiência. Por quê, gente? Esse portador era uma coisa muito desagradável. O negócio de portar, você porta uma bolsa que você tira a qualquer momento, né? E isso tinha muito a ver com o conceito antigo de que a deficiência estava no corpo. Não é assim mais, né? Então, quando a gente entende que a deficiência é uma situação de interação corpo-mundo, né, a gente muda esse conceito e o termo adequado hoje é pessoa com deficiência. A sigla é PCD, mas quando a gente vai falar PCD, é a PCD, porque é a pessoa com deficiência, não é o PCD, que eu vejo muita gente falar errado também. E outra coisa, tem um movimento muito forte no sentido de não tratar as pessoas como essa sigla. Hoje, eu compartilhei no meu Instagram esses dias mesmo uma reportagem que eu achei muito interessante, que eu esqueci o autor, porque eu sou péssima de memória de nome também, de nome e de número, gente. E aí, ele falou justamente isso, que negócio é esse de PCD para lá, PCD para cá, né? Então, assim, vaga para PCD, tudo virou. Eles estão transformando as pessoas nessa sigla, isso é muito ruim, né? Mas o termo adequado, tecnicamente falando, para textos científicos, é pessoa com deficiência. Por que não pessoa com necessidades especiais? Várias razões. Primeiro, que é um termo extremamente genérico, né? Uma gestante tem necessidades especiais. Eu costumo falar, eu com uma diarreia tenho necessidades especiais. Né? Então, assim, qualquer pessoa, gente, tem Tá vendo como cada um dá um exemplo diferente? É muito legal. PNE, não dá. Não, esse não me desce. Esse aí, para mim, é o pior de todos. Sabe por quê? Não é nem por ser tão genérico. O problema pior do PNE é a questão de uma tentativa de eufemismo, como se falar em deficiência fosse ruim, fosse negativo. E a gente tem que tirar isso do nosso pensamento. Não tem nada de ruim ser pessoa com deficiência. Falar em deficiência não é negativo, não é ruim. Então, para que ficar com esses eufemismos? E no mesmo caminho vem os outros termos, anjinho, pessoa especial, não sei o que, gente, né? Menos, não tem problema ser pessoa com deficiência. Vamos naturalizar esse termo, vamos falar as coisas da maneira adequada. Mas, obviamente, quando a gente for lidar com a pessoa, a gente vai tratá-la pelo nome, né? E vamos Sim. não usar esse negócio da sigla também, porque tem um movimento muito forte para a gente parar com isso. E se tiver que falar pessoa com deficiência, estudante com deficiência, criança com deficiência, né? E aí, É porque às vezes as pessoas elas ficam com vergonha. Ah, naquela pessoa é cega. Também, se ele é cego mesmo, não precisa ficar com medo de falar, ai, vai ficar falar em ofendido cego, porque surdo, isso é muito cego. tranquilo para eles, né? Gente, é muito tranquilo e a gente não precisa ter vergonha de medo de falar. Não tem mal nenhum ser pessoa com deficiência, né? O que a gente tem que Isso. policiar a nossa língua é por quê? Porque a gente tem um monte de expressões capacitistas que a gente nem percebe. Mania de associar situações negativas com deficiência, como também temos coisas racistas nessa língua, né? Quando você fala, por exemplo, que uma tesoura não corta, você fala o quê? Que ela tá Tá cega, cega. né? Olha só como que se associa com situações negativas. Quando você não vai dar conta de fazer um projeto, não vou ter pernas para fazer esse projeto. Totalmente capacitista esse termo, e a gente nem vê e fala isso toda hora. Então, quando a gente presta atenção na língua, isso é muito importante porque a língua reflete os nossos vieses inconscientes, né? Nossos pré-julgamentos ali que a gente nem percebe muito no dia a dia. E quando a gente olha para eles, a gente melhora muito nesse sentido de consciência mesmo do todo, de valorização da diversidade. A gente ter esse cuidado. Né? Eu acho que isso é simples, mas é muito valioso. A gente não pode Sim. deixar de falar da maneira errada. E claro, deficiente, aleijado, esses pejorativos não, né? Cadeirante também é complicado, porque você rotula a pessoa pela cadeira de rodas. É uma pessoa usuária de cadeira de rodas, né? Então, assim, tomar cuidado com esses que trazem Sim. rótulos complicados nesse sentido aí. E, ô Laila, a gente já tá, né, meio que finalizando a Nossa, live, mas assim, ó, passa tão rápido. tem, passa muito rápido. Tem assim uma pergunta que eu acho que a gente não deveria deixar para lá. Porque a gente vê que tem muita lei, tem muita norma, tem do Ministério do Trabalho, aí tem da NBR, a prefeitura, e não sei mais quem. Cada um pede uma coisa, no final as pessoas ficam tudo meio até agoniada. Mas enfim, assim, como que tu acha que um trabalhador pode realmente ser incluído numa empresa? Independente de a gente ficar falando de número de norma, número de lei, assim, como que tu acha que essa pessoa, isso realmente pode acontecer? Uhum. Oh, isso eu acho que é uma coisa de longo prazo, assim, sabe? Porque é de gerações. Você vê que a gente tem mais de 30 anos da lei de cotas, mas a gente ainda está com mais ou menos aí uns 50 e poucos por cento de cumprimento da. E o que eu acho que é o maior empecilho? Não é falta de acessibilidade, não é ambiente mais, né, assim, que não muito agradável, que tenha mais riscos, não são essas questões.
A grande questão que impede a inclusão de verdade é a barreira atitudinal, que é essa coisa de achar que a pessoa não dá conta, de achar que a pessoa vai se machucar, ou que vai até machucar os outros, que eu escuto isso com frequência, sabe? Então, assim, a barreira atitudinal ainda é muito forte. Uma vez teve uma empresa que a gente convocou para fiscalização, perguntando, né? Na época não tinha o e-social ainda, isso tem bastante tempo. Perguntou para um senhor lá, que era o proprietário da empresa que foi, o senhor tem pessoas com deficiência na empresa? Ele, graças a Deus, não. Então, olha só como é que é a coisa, né? E, infelizmente, a gente vê que a gente precisa da ação afirmativa das cotas. No futuro, eu espero que isso não precise existir mais, mas por enquanto ela é muito importante. A gente tem mais ou menos aí 92% das pessoas com deficiência em empresas obrigadas a cumprir a cota. Ou seja, contratação espontânea aí seria 8% só, né? Então, assim, a ação afirmativa da cota, assim como existem outros tipos de cota também, que são compensatórias, né, de uma exclusão histórica, a cota ela é muito importante porque, querendo ou não, ela obriga o convívio. E a gente só rompe barreira atitudinal com a convivência, né? A partir do momento que a gente conhece as pessoas e vê que elas são pessoas, né? E não, elas não têm rótulos ali disso ou daquilo. E aí a gente vê as habilidades das pessoas e para de ver só as dificuldades. Então, assim, é só a convivência que vai acabar com essa barreira atitudinal e que vai permitir uma inclusão de fato. Isso é uma coisa de longo prazo. E a gente, como pais, mães, né, parentes, a gente tem uma função muito importante, que é não deixar as nossas crianças serem contaminadas por essas barreiras. A criança não nasce com isso. A gente vê hoje em dia as crianças pequenas que convivem com colegas com deficiência, super natural para elas as coisas, né? É com o tempo que a gente vai embutindo na cabeça delas que a diversidade é ruim, que o diferente é ruim. E aí vem toda essa barreira atitudinal. Então, assim, a gente tem que cuidar muito das nossas crianças para que no futuro a gente, de fato, não precise mais de ação afirmativa, que seja natural as pessoas com deficiência e todas as pessoas em toda a sua diversidade em todos os lugares, que é o que a gente quer, né? Então, é Sim. por aí o caminho. Ô, Laila, tu falou agora, eu lembrei vou contar um caos, um caso. Um dia eu e o meu filho, a gente estava vendo um futebol, e daqui a pouco ele pegou e olhou assim, ô mãe, por que tem uma criança jogando ali futebol também? E tinha um homem que era não. Por que aquele menino tá jogando ali junto? Daí eu assim, não, filho, é que ele não é uma criança, ele é um homem, só que ele é pequeno mesmo. Então, assim, ó, para ele era diferente, mas agora que ele já viu alguém, não vai ser mais tão estranho assim. E eu acho que começa por aí, de a gente não ir desmistificando com a própria criança e não, é um anãozinho, é realmente uma criança, não, ou ficar fazendo chacota, isso não é legal, né? E é muito importante que a gente vá quebrando essas barreiras aí de pequenininho. Na verdade, que a gente não construa as barreiras nas cabecinhas deles, né? Porque aí a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva de fato para o futuro. A gente vai caminhando aos pouquinhos para isso aí. E aí, nesse sentido, a cota é muito importante para obrigar a convivência, né? Sim, porque tem empresa que faz assim, olha ali, dona Laila, eu tenho três PCD, mas não dá nem para ver que é, olha que beleza que não dá para ver que é. E É daí, por aí. e daí, tipo assim, foi por água abaixo a intenção da cota, né? Que é essa inclusão e essa diversidade no lugar. Isso aí é muito importante que as empresas fiquem atentas, porque por enquanto muita situação está entrando na cota por falta de um instrumento adequado de avaliação. O dia que tiver um instrumento, essas situações que não alteram nada na vida da pessoa não vão entrar mais para a cota nem para nada. Então as empresas têm que ficar espertas e melhorar de fato a acessibilidade, porque elas vão ter que incluir gente que precisa da ação afirmativa. Sim. E, ô Laila, finalizando nossa conversa, que foi muito legal, eu queria saber se tu tem, que recado que tu daria para os arquitetos, engenheiros, assim como eu, que trabalham com essa área da acessibilidade, uma dica, enfim, para a gente conseguir chegar nessas empresas grandes, nessas leis de cotas, que recado que tu daria para a gente? Uma coisa que é muito importante é entender um pouco essa legislação de base que obriga a acessibilidade, né? Justamente para oferecer esse serviço para as empresas e falar, ó, vocês serão cobrados por isso, né? Isso faz parte dos projetos de fiscalização, é importante que a empresa se atente para essas questões e oferecer serviço. É lógico que para prestar o serviço vai ter que entender bem de acessibilidade, conhecer bem as NBRs, conhecer todo esse funcionamento aí da cota, para poder contribuir num programa de inclusão que funcione de fato nas empresas. Acho que esse é um bom caminho, né?
É estudar, gente. E para quem não conhecia a Laila, lembrando aqui, a Laila tem vários cursos relacionados à inclusão, à avaliação biopsicossocial, ergonomia lá no Hotmart. Então, acho que jogando o teu nome ali no Hotmart, quem quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos, os cursos da Laila, a gente pode ver tanto ali quanto no teu Instagram, né, Laila? Quem quiser acompanhar, porque agora eu até dei uma parada com as turmas por enquanto, porque eu estou fazendo um movimento agora de atualização, etc. E eu vou reabrir a turma no dia 24 de agosto. Vou fazer um webinário em que a gente apresenta, né, todas as novidades sobre inclusão e acessibilidade e tudo mais. E geralmente tem umas promoções também em relação ao curso. Aí quem quiser, me segue no Instagram lá, nesse Laila, né, com H no final Vilela, Laila Vilela. E aí a gente vai estar sempre divulgando as novidades todas que acontecem nesse Instagram e também esse lançamento aí da nova turma. E esse curso ele é bem completão mesmo, porque ele fala tudo de legislação, tudo de caracterização da deficiência, de acessibilidade. Tem um checklist para fazer acessibilidade incluído lá, que ajuda bastante no trabalho. E com todo esse conhecimento na mão, tem uma parte lá que é um módulo de como montar um programa de inclusão que funciona. Então, assim, já tem vários profissionais que não são só da saúde, né? Porque o curso ele está bem tranquilo para qualquer área. Então, pessoal de RH, do jurídico, da arquitetura, que vai trabalhar com acessibilidade, engenharia. E é uma coisa completa, que você vai ter todo o conhecimento que precisa de fato para você oferecer, né, esses trabalhos nas empresas com bastante tranquilidade. Repito no Instagram, é Laila, é porque meu Laila tem H no final. Aí se você clicar em cima ali na live, também tem meu nome lá, é Laila com H no final, Vilela. Isso, é Laila Vilela, só que o Laila tem H. Isso mesmo. Tudo juntinho, Isso, né? Pra simplificar. Vou pôr E aqui também. o que recado que tu daria para as pessoas com deficiência que gostariam de se inserir no mercado de trabalho? Eita, que difícil. Não, até que não é difícil não, assim. Na verdade, as pessoas com deficiência, elas estão fazendo seu papel, sabe? Eu vejo as empresas falando, as pessoas não têm capacitação. Um dado já antigo, que já deve ter aumentado, de RAIS, CAGED ainda, já tem uns 4 ou 5 anos que a gente pegou esse dado, a gente tinha 2.800.000 pessoas no Brasil com deficiência, com ensino superior, mestrado ou doutorado. Então não dá para falar que as pessoas não têm capacitação. Só essas, gente, de nível mais elevado de estudos, elas cumpririam 3 vezes praticamente a cota das empresas. E as empresas falam que não tem pessoa, que não tem capacitação, então assim, as pessoas estão aí. A barreira está muito nas empresas mesmo, as pessoas com deficiência já estão fazendo seu papel. Eu acho que uma coisa que é importante é denunciar, sabe? Se chegar numa situação lá de discriminação, de que a pessoa não foi recebida ali, que não teve acessibilidade, por exemplo, nos processos de seleção, denuncia, gente. A gente tem que começar a incomodar as empresas, senão elas não movimentam, não, sabe? Porque para elas é muito confortável, né? Fica ali, convoca um tanto de gente para entrevista, não contrata ninguém, para ficar enrolando, fazendo de conta que está contratando, para depois mostrar para fiscalização. A gente não cai nessa, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena brigar. Sim. Eu sei que dá trabalho, que é cansativo, mas é só assim que a gente muda as coisas. E quando se fala muito de denúncia, Laila, isso até comentei num grupo de... Às vezes as pessoas elas ficam naquele... tá tudo errado, o mundo tá errado, as empresas estão erradas. Gente, a denúncia ela tem que ser específica. A empresa tal aconteceu isso. E não, ninguém quer me contratar. Se a pessoa fizer uma denúncia e ninguém quer me contratar, não vão dar muita importância. Não tem jeito, agora, né, de aquele atuar. caso, agora aquele caso em particular, vai ter a fiscalização, ela vê aquela denúncia, ela é obrigada a ir verificar. Agora, dizer o mundo está errado, não tem muito o que fazer. Não, é bom que seja específico, contar o caso mesmo que aconteceu, né? O nome da empresa, se tiver até um CNPJ e tudo para facilitar, mas se não tiver pelo nome, já é possível localizar. Mas é bom informar tudo direitinho. Sim. Tem um canal formal de denúncias que é no .gov lá, né? Só procurar lá denúncia CIT, se jogar lá na busca denúncia CIT, vocês acham que CIT é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é o órgão maior lá da fiscalização em Brasília, né? Mas aí as denúncias são centralizadas lá e são distribuídas para os estados para verificar. Então pode entrar nesse canal para poder reclamar lá, né? Sim. É importante. Não, e é legal as pessoas saberem aonde denunciar, porque a pessoa ela tem a vontade, mas ela não sabe onde ir. Verdade. Também em qualquer Ministério do Trabalho aí na sua cidade, tudo, existe lá um pessoal que recebe as denúncias também, se quiser fazer pessoalmente, não tem problema.
E pode fazer anônimo. Você pode chegar lá e falar todo o relato sem deixar nome nem nada, tá? Então, para ficar bem tranquilo nesse sentido. Legal, Laila. Laila, eu queria agradecer a tua participação aqui com a gente hoje. Foi muito bacana. Obrigada pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. E também lembrando, pessoal, que quem for querer depois o certificado e tal, que a gente está começando a fazer, principalmente para estudante, clica ali no link, que eu passo também depois o link, vem falar comigo, para a gente poder emitir esses certificados e tudo, e vocês poderem usar essas horas para a faculdade, que é bem bacana ter esse tema nos assuntos de vocês. Laila, muito obrigada. Que agradeço demais o convite. E que bom, né? Que o pessoal de faculdade está se interessando pelo tema, que é isso, gente. Isso aí é um nicho de trabalho excelente. Cada dia a demanda vai crescer mais, né? A lei está aí, a obrigação está posta, as empresas vão precisar de vocês. Então, sim, é bom correr atrás desse conhecimento mesmo. E um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da Mariana. Obrigada. Obrigada, então, Laila. Obrigada a todo mundo que participou aqui da live. Então, semana que vem a gente tem mais uma live. Durante a semana eu vou comentando e falando com vocês aqui sobre o nosso convidado da próxima semana. Ó, todo mundo ali comentando e agradecendo. Que bacana, gente. Aqui também vai ficar gravado. Se alguém quiser rever alguma coisa, às vezes a Laila fala bem rápido no Malay, mas aí a gente pode se conversando também depois. Muito, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho.